Bom, o tema do vídeo de hoje é quem controla a dificuldade de mineração do Bitcoin, como você pode ver, e este tema ele surgiu a partir da sugestão de um inscrito, que talvez você saiba quem é. Então o Fernando ele deixou aqui um comentário no último vídeo em que eu estava explicando sobre a dificuldade da rede, né, como é que a gente calculava o target, e ele deixou esse comentário para mim aqui. Então muito bom, Thiago, sugestão. Mostre sim como a rede calcula os bits por meio da verificação do tempo a cada 2016 blocos. Como esse é um processo que ocorre no software de cada minerador e full node, vale a pena mostrar exatamente como funciona na prática. Tem gente que acha que há alguém determinando essa calibragem de dificuldade, quando na verdade até esse cálculo é feito de forma descentralizada. É verdade. Então realmente tem muita gente que acredita que existe alguém por trás, aí uma mão invisível que regula essa dificuldade da mineração, e não é verdade, como ele bem colocou ali. Este cálculo ele é feito de forma descentralizada e muita gente tem dificuldade também de entender como é que é feito, tá? E não é para menos, realmente não é um negócio dos mais simples, mas eu tentei resumir aqui nesse vídeo da forma mais simples que eu consegui como que se faz esse cálculo, como que todo mundo dentro da rede, os nós e os mineradores, os full nodes, os mineradores, conseguem recalibrar a rede e dizer qual é a nova dificuldade. Então, muito obrigado, Fernando. E a pergunta que fica, então, o objetivo desse vídeo é o seguinte: como que a rede do Bitcoin ajusta a dificuldade de mineração de forma descentralizada? E é isso que eu vou tentar explicar nesse vídeo aqui, e vai envolver, obviamente, um pouquinho de matemática, mais nada do outro mundo, somente multiplicação e divisão, e todos os cálculos que são necessários de serem feitos, eu deixei aí em alguns sites que você pode fazer ele manualmente se você quiser, não vai exigir muito conhecimento. Antes de começar o vídeo, então, eu tenho que fazer um alerta para você que os vídeos aqui do canal, se você chegou agora, você veio de indicação de alguém, você se inscreveu no canal recentemente, você precisa saber que os vídeos aqui do canal, eles estão de forma sequencial. Então, se você pegar um vídeo aleatório e tentar entender ele sem ter entendido o resto dos vídeos que vieram antes desse, você vai ter dificuldade. Mas não é porque a coisa é tão complicada assim, é porque você precisa de um conhecimento prévio, tá? Então os vídeos do canal aqui não são tipo a série do Friends, que você consegue pegar qualquer um dos episódios e entender e dar risada e interagir. Não, aqui você tem que ser na sequência, porque senão você realmente não vai entender e vai ficar difícil compreender o que está sendo feito. E se eu precisasse resumir para você em uma palavra como é que a rede faz esse ajuste da dificuldade de forma descentralizada, eu diria para você consenso. Essa é a palavra que resume. Obviamente isso não é suficiente para você fechar o vídeo e dizer que já sabe como é que funciona, tá? Mas a gente precisa entender o porquê que é tão importante de você entender como é que funciona o consenso dentro da rede. E para explicar isso e aproveitar esse ritmo de Copa que a gente está, eu vou utilizar um exemplo que eu geralmente utilizo, que é o de um jogo de futebol. Um jogo de futebol ele funciona basicamente porque todos os participantes do jogo eles estão seguindo um conjunto de regras. Então tem a regra de quando que é gol, é de quando a bola entra para dentro da rede, tem a regra do escanteio, tem a regra do lateral, tem diversas regras aí que os jogadores eles todos têm que seguir para que o jogo funcione de forma harmoniosa. E talvez você pense, mas tem um juiz nesse jogo. Sim, mas esse juiz ele não está ali, ele não é um ponto, digamos assim, necessário para que aconteça um jogo de futebol. Porque se você já jogou bola aí na quadra da sua casa, no campinho da esquina, você deve saber muito bem que é possível jogar uma partida de futebol sendo que não existe um juiz e nem um bandeirinha. Se você é bandeirinha de jogo aí de esquina, jogo de quadra de esquina, eu sinto muito, porque não deve ser muito legal. Mas em um jogo aí mais simples de futebol,
mesmo sem um juiz e sem um bandeirinha, é possível que todo mundo se divirta e participe ali do jogo simplesmente seguindo o mesmo conjunto de regras. E não necessariamente este conjunto de regras que funciona ali no jogo de futebol da esquina é aquele que tá sendo seguido pelos jogadores lá da Copa. Por exemplo, eu não sei aí da sua cidade, mas aqui, quando eu jogava, há muitos e muitos anos atrás, quando eu jogava futebol no campinho da esquina, a gente não utilizava a regra do impedimento, tá? Por quê? Porque essa é uma regra que ela é mais difícil de você conseguir, que execute ela sem realmente ter um bandeirinha e tal. Então, geralmente ela não fazia muito sentido. Todo mundo que estava ali naquele campinho sabia que a regra do impedimento não valia. Então dava para você lançar a bola à frente aí de um zagueiro e não tinha problema nenhum porque ninguém ia ficar reclamando. E daí você pergunta assim, tá, e se uma das pessoas que está jogando esse jogo começar a querer modificar uma das regras? Ela está querendo dizer que agora uma das regras é que pode pegar a bola com a mão, a não ser o goleiro, né? Que algum jogador pode segurar a bola com a mão. Bom, essa pessoa, se ela estiver sozinha, vai ser um pouco difícil dela fazer parte desse jogo, porque os outros jogadores não vão permitir que ela pegue a bola com a mão. Então, o que acontece neste momento? Esta pessoa que está querendo pegar a bola com a mão, ela está tentando jogar fora das regras de consenso, ela está tentando utilizar uma regra que não faz parte das regras de consenso que todos os jogadores concordaram que seriam as regras. Então essa pessoa ela só vai ter um destino, ela vai ter que chamar outras pessoas que também queiram seguir esse conjunto de regras para jogar um jogo com que essa regra da mão valha, porém vai ter que ser em outro campo. E dentro da rede Bitcoin a gente chama isso de hard fork. Então, se você está começando a mudar as regras do jogo e você encontrou pessoas que querem também seguir essas novas regras, você não fez nada mais do que um hard fork. E isso é muito comum que aconteça. Agora a gente já sabe então que o consenso é esse conjunto de regras que fazem com que o jogo funcione e o blockchain ele tem muito dessa teoria de jogos, tá? Então ele funciona exatamente porque todo mundo segue o mesmo conjunto de regras. E uma das regras desse conjunto de regras é que a cada 2016 blocos haverá um novo alvo, um novo target. Tá? Aqui dentro aí da rede a gente chama de retargeting, que é basicamente refazer o cálculo do target. Todo mundo que está dentro desta rede, que está jogando o mesmo jogo com o mesmo conjunto de regras, vai fazer o cálculo do novo target ao mesmo tempo. E uma coisa que você tem que saber é que os nós da rede, ou seja, os participantes dessa rede, né, os full nodes e os mineradores, eles conseguem fazer esse cálculo basicamente olhando para dentro da própria blockchain, da cópia da blockchain que está dentro do computador deles, sem precisar perguntar nada para os outros nós. Então é assim que funciona o cálculo de forma descentralizada. Todos os valores que são necessários para recalcular esse target já estão dentro do blockchain e como você já sabe nesse ponto, se você já assistiu os outros vídeos do canal, todos os participantes da rede, aí, os mineradores e os full nodes, eles têm uma cópia do blockchain localmente. E essa cópia, para que o Bitcoin funcione, ela tem que ser igual em todos os pontos. Então é exatamente isso que garante que o retargeting aconteça de forma descentralizada. Para a gente entender como é que funciona esse cálculo, como que ele é feito, a gente primeiro vai precisar recapitular algumas coisas que eu já expliquei em vídeos anteriores. Se você ainda não viu o Blockchain Excel, eu recomendo que você olhe lá antes de continuar aqui. Bom, esse aqui é um screenshot que eu fiz, eu peguei um pedacinho lá do cabeçalho dos blocos lá daquele Blockchain Excel e lá eu coloquei estes valores. Eu chamei os campos de versão, hash do bloco anterior, hash das transações, data, dificuldade e nonce. Porém, agora está na hora da gente dar nome aos bois. Por quê? Porque aqueles campos eles têm nomes próprios dentro do código do Bitcoin, dentro do protocolo do Bitcoin. Então, eles não são chamados de data e de dificuldade. Isso aqui foi uma forma que eu coloquei lá naquele vídeo para deixar mais fácil de entender. Os nomes dos dois campos que a gente vai precisar para fazer esse cálculo do retargeting é o data, que na verdade dentro do código do Bitcoin a gente chama de anytime, e o da dificuldade, que a gente já conhece e ele é chamado de nbits.
E para você não achar que eu estou mentindo para você, aqui está o trecho do código dentro do código do Bitcoin em que é definido o cabeçalho. Então você pode ver que aqui dentro está definido com estes nomes, Anytime e Nbits. Segunda parte da nossa recapitulação, então, é lembrar o que é o tal do Nbits. O Nbits ele é uma representação compacta do target atual da rede. Então, o target é aquele hash de referência em que os mineradores vão ter que encontrar, na tentativa e erro, um hash que esteja abaixo do target. E a gente representa dentro do bloco num formato compacto. E é exatamente desse jeito que eu coloquei ali. No primeiro exemplo é o Nbits do bloco Gênesis, ou seja, o primeiro bloco da cadeia do Bitcoin é o Nbits que o Satoshi Nakamoto utilizou para minerar o bloco Gênesis, também conhecido como o target máximo da rede. Não dá para ter target maior do que esse, é proibido dentro da rede do Bitcoin. E se a gente converter esse número decimal para hexadecimal, vai ser esse segundo aqui, 1D00FFFF. É exatamente o mesmo número, porém representado em uma base diferente, na base hexadecimal. Se você não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo aqui sobre conversão de base, procura aí que você vai encontrar. E depois que a gente digamos assim, descompacta, né, coloca ele no formato normal, não compacto, ele vai virar esse hashzão aí embaixo, tá? Que a gente já aprendeu no último vídeo como é que funciona todo esse processo. A outra recapitulação que eu quero fazer aqui é do campo Anytime. Eu expliquei brevemente ele, mas agora vamos fazer uma explicação um pouquinho mais detalhada. O Anytime ele é um número de segundos que se passaram desde 1º de janeiro de 1970. E toda vez que o minerador ele minera um bloco, aliás, vai começar a minerar um bloco, ele vai colocar dentro do cabeçalho o Anytime do horário exato em que ele começou a minerar aquele bloco. Então, por exemplo, este número aqui, 152959970, ele é o número de segundos que se passaram desde 1970, que representam 21 de junho de 2018, às 16 horas, 48 minutos e 29 segundos. Em computação, a gente usa muito o formato de timestamp. Tá? Ele é um formato muito fácil da gente olhar e conseguir saber se uma determinada data ela aconteceu anteriormente ou posteriormente. Basta que você olhe a magnitude do número. Se ele é um número maior do que o outro, significa que esse número maior é uma data posterior. Eu vou deixar na descrição, então, este link aí embaixo que você pode utilizar para fazer conversões de timestamp, tá? Também chamado de Unix timestamp, e que você consegue colocar tanto o formato timestamp e converter ele para o formato de data e vice-versa. Vamos então passar agora para entender como é que funciona esse cálculo do target, que é essa fórmula bem simples e na verdade a parte mais complicada é de você encontrar os valores, e não que ele é um trabalho mais, ele é um pouco mais trabalhoso para encontrar os valores. Para efetuar o cálculo não é tão complicado assim, você pode ver que é basicamente uma multiplicação e uma divisão. Então quais são os valores? Você primeiro precisa do target atual, e esta parte não é difícil, por quê? Porque o target atual ele é o campo Nbits do bloco ligeiramente anterior que já foi minerado. Então esse é um valor já existente. O próximo valor que você precisa é o tempo decorrido. E o tempo decorrido ele é a diferença do campo Anytime do bloco anterior com o bloco que veio 2015 blocos antes dele, tá? Totalizando 2016 blocos. E a gente vai mostrar aqui como é que funciona isso aí também. E o número de segundos em 2 semanas ele é uma constante, ele é um número sempre fixo. Por quê? Porque basta que você faça um cálculo bem simples. 60 segundos vezes 60 minutos, que vai dar 1 hora, né? Vezes 24 horas, que vai dar 1 dia, vezes 14, que vai dar 2 semanas. Este número nunca muda, então é sempre esse númerozão aí de segundos, 1.209.600 segundos. Vamos agora para uma representação visual do blockchain, tá? Então imagina que os blocos estão sendo gerados ali da esquerda para a direita e que toda vez que a altura do bloco ela é múltipla de 2016, significa que está na hora de fazer o retarget. Como é que então os nodes aí, os full nodes e os mineradores, eles sabem que está na hora de fazer o retarget?
Existe um cálculo matemático muito simples que você pega a altura do bloco, que é esse número que está ali, né? Você divide por 2016 e se não sobrar nenhum resto, significa que esse número é múltiplo de 2016. Esse é um jeito bem simples de você descobrir. E eu coloquei aqui dois blocos que eles precisavam fazer retarget. Então, por exemplo, no bloco 40.320 aconteceu um retarget na rede. E ali no bloco 42.336 também aconteceu. Para a gente poder fazer o nosso exemplo na prática, o que eu vou fazer aqui? A gente vai simular que a gente está recalculando o target da rede no bloco 42.336, que é esse último. Vamos supor que acabou de chegar esse bloco aí no meu node, eu tenho um node rodando, e acabou de chegar esse bloco que alguém minerou. Eu vou precisar primeiro fazer um cálculo do retarget para ver se o minerador colocou o bits, o n bits correto dentro deste bloco, e se ele minerou realmente um hash que estava abaixo dele. Então, quando chega nesse bloco, o full node ele vai fazer o quê? Ele vai dividir esse número por 2016, a altura do bloco por 2016, e vai ver se sobra resto. Se não sobrar resto, opa, ele vai descobrir que está na hora de fazer o retarget e vai fazer o cálculo. Então, o que ele vai precisar? Ele vai precisar juntar todos aqueles valores daquela nossa formulazinha. E ele vai fazer isso como? Ele primeiramente vai ter que descobrir qual que é o target atual da rede, que está no campo n-bits do bloco ligeiramente anterior, ou seja, do bloco 42.335, e está ali o número, né, ele é um número conhecido. Ele vai precisar do timestamp deste bloco anterior, que é ali aquele número 126700203, que é o número de segundos que se passaram desde 1970, janeiro de 1970, até o momento de criação desse bloco. E ele vai precisar voltar mais 2015 blocos para pegar o timestamp, para descobrir quanto tempo agora que demorou para gerar todos esses blocos que estavam aí no meio do caminho. Então ele volta lá no bloco 40.320 e 320 e vai descobrir que o n-time dele era esse 12661915229. Qual que é o próximo passo que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que descobrir a diferença entre esses n-times, e isso vai dar para ele 808.624 segundos. Foi exatamente esse o tempo que foi necessário para gerar os últimos 2016 blocos da cadeia. Pronto, já temos aí um dos elementos da nossa fórmula e agora a gente precisa do n-bits. A gente vai precisar transformar o n-bits do bloco ligeiramente anterior, daquele 42.335, para o formato não compacto. Esse formato que está ali é o formato compacto e a gente vai transformar ele agora no formato não compacto, utilizando aquele método que eu mostrei nos vídeos anteriores. Então esse primeiro valor na primeira linha, ele é o formato em hexadecimal deste n-bits, e o número que está abaixo dele é o mesmo número, porém em formato decimal, e é esse em decimal que a gente vai utilizar na nossa fórmula. Então agora a gente precisa fazer, antes de prosseguir, algumas verificações. Essa é a primeira verificação que a gente vai fazer. Vai ter alguma outra ainda no futuro, mas essa aqui é a primeira. A gente tem que garantir que a dificuldade não aumente ou diminua em um fator maior do que 4 vezes. Isso é uma regra que está dentro do código, que é para evitar que exista uma variação brusca na dificuldade da rede. Tá? Então, sempre o máximo vai ser em 4 vezes, e o mínimo vai ser o mínimo de 4 vezes. Nunca vai acontecer mais do que 400% ou menos do que 400% de ajuste de dificuldade. E a forma como ele trata isso é o seguinte, ele vai verificar para ver se o número de segundos que se passaram, se esses números eles representam mais do que 8 semanas, se passou de 8 semanas, ele vai fixar aquela diferença do n-time em um número de segundos de 8 semanas fixo, nunca mais do que isso. E ele também vai fazer a verificação se esse número não é menor do que meia semana. Se caso demorou menos de meia semana para calcular esses 2016 blocos, ele vai fixar aquele valor, aquela diferença, em meia semana, nunca menos do que isso. Pronto, agora que a gente já tem todos os nossos valores, basta que a gente substitua eles na fórmula. Então a gente vai pegar, vai multiplicar o target atual pelo tempo decorrido e depois vai dividir pelo número de segundos que tem em 2 semanas,
fazendo com que esse cálculo seja isto aqui, esse númerozão que não coube nem em uma linha, né, um número gigante, vezes a diferença de segundos, dividido pelo número de segundos que tem em 2 semanas. Isso vai dar pra gente este valor aqui. Tá? Que aparentemente não diz nada pra gente, mas se você converter esse número para hexadecimal, ele vai virar esse formato que parece um hash, não é? Um hash gigante aí. Tá? Este não é ainda o target, esse não é o target da rede. Por quê? Porque a gente vai precisar fazer uma coisa. Esse número ele é muito grande, tá? Ele é um número bem grande. E a gente vai precisar converter ele para o formato compacto, que é aquele formato pequenininho. Então, se você parar para pensar comigo, tem um pulo do gato aqui. Por quê? Porque é impossível que você transforme um número muito grande, que no caso é um número de 32 bytes, em um número compacto de 4 bytes, que é pequenininho, sem perder a precisão. É impossível se fazer isso, seria mágica. Então, o que acontece? Esse número de 4 bytes, que é um número compacto, ele perde precisão, mas ele é suficiente para a gente poder utilizar como target. Então, esse número compacto, ele consegue garantir a magnitude do número, porém não a precisão. Tá? E isso para a gente é suficiente para o cálculo de dificuldade da rede, o cálculo do target. E talvez você se pergunte por que o Satoshi fez desse jeito aí, o número compacto, em vez de ele utilizar efetivamente o número grande, né, não compacto. Bom, eu não li isso em nenhum lugar, mas eu deduzo que seja para diminuir a quantidade de bytes que está dentro do cabeçalho. Então, fazendo esse truque, você diminui aí muito o tamanho do cabeçalho, você diminui aí praticamente 28 bytes do cabeçalho, e isso é bastante. Tá? Então, dá para ver que desde o começo teve um cuidado muito grande para se reduzir o tamanho dos dados do bloco, que esse cabeçalho ocupasse sempre a menor quantidade de dados possível, principalmente do cabeçalho. O cabeçalho é um ponto muito importante, porque até mesmo alguns softwares de carteira que não baixam o blockchain inteiro, eles precisam do cabeçalho. Então esse é muito importante que o cabeçalho ele sempre fique muito pequenininho. Tá, então como é que a gente vai fazer para arredondar esse número, para fazer ele chegar no número certo? Bom, dentro do código do Bitcoin é exatamente nesta linha aqui que acontece esse cálculo. E ele é feito em C++, é uma linguagem que infelizmente vai ficar um pouco complicado para eu mostrar para você aqui, mas se você tiver curiosidade, quiser ver como é feito, tá lá nesta linha, nesta função, dentro deste código, tá? Na linha 226 desse arquivo arit uint256.cpp. Porém, dentro desse site aqui do stackexchange.com, que inclusive é um dos sites que eu utilizei para fazer essa apresentação, para entender exatamente como funciona esse processo, teve uma pessoa que fez um código em Python que simula exatamente aquilo que está ali dentro do código em C++. E como eu sou um cara bem gente boa, eu botei esse código dentro aí de um site online que executa códigos Python, e você, se estiver fazendo o cálculo manualmente, pode ir lá nesse site, e eu deixei ele preparado de forma que você só precisa colar aquele número decimal gigante, e ele vai dizer para você qual que é o N bits depois de ter sido feito o retarget da rede. Então vamos lá que eu vou mostrar para você agora. Eu vou entrar nesse site aqui. Se você quiser, você pode dar uma olhada no código, mas ele vai fazer aí um monte de maracutaia para conseguir transformar esse número e arredondar esse número aí para o formato de bits. E você cola aqui dentro dessa aba stdin, você vai colar aquele número gigante em decimal e vai dar um execute, vai clicar aqui. O que aquele código vai fazer? Ele vai executar e já vai passar para você aqui o bits no formato compacto, que é o formato que vai dentro do cabeçalho. E este é o número que nós estamos procurando e que todos os nós calculam ao mesmo tempo. Como é que a gente sabe se deu certo? Basta que você venha no blockchain.inf e verifique se o campo de N bits, né, se ele é exatamente isso aqui. Então 4741999013. Vamos entrar lá no nosso bloco, que é exatamente o bloco 42336, que é aquele que a gente estava, deixa eu entrar na apresentação aqui, aquele que a gente estava calculando, né? 42336. E você vai ver que o campo bits
é exatamente este, 4741999013, e é exatamente assim que ele faz o cálculo. Tá? Se você voltar aqui num bloco anterior ao dele, você vai ver que o N-bits é aquele que eu passei para você na apresentação. Tá? 4763999191. Vamos voltar lá na apresentação e ver se bate com o que estava lá. 4763999191. Beleza? Aqui também tem um segundo ponto em que você vai ter que fazer uma verificação. Por quê? Porque pode acontecer da rede começar a diminuir a dificuldade. Vamos supor que todo mundo está desistindo aí de minerar Bitcoin, aconteceu aí alguma coisa e todo mundo está desistindo, tá? E o que vai acontecer? A cada 2 semanas vai começar a reduzir a dificuldade da rede, até que vai chegar um ponto que não pode ser mais reduzido. Por quê? Porque uma das regras é que exatamente o target nunca fique maior do que o do bloco Gênesis, 1D00FFFF. Então você vai precisar, você não, né? O código vai fazer isso, mas vai precisar garantir que o target não é maior do que este aqui. Se o target que você acabou de calcular for maior do que esse, então você vai utilizar este aqui no lugar, tá? Para que nunca fique o target maior do que este. E todos todos os mineradores e os full nodes, eles têm essa regra dentro do código, tá? Para evitar exatamente isso, que alguém tente aí de repente minerar um bloco muito fácil, tá? Ele sempre vai ser essa dificuldade aí mínima que o Satoshi impôs no começo da rede. Então, uma nota final, como todos os nós aí contêm a mesma cópia da blockchain e eles seguem o mesmo conjunto de regras, né, essas regras de consenso, o resultado do novo alvo ele sempre deve ser o mesmo para todos os nós, tá? Se algum nó aí, se algum minerador, na verdade, gerar algum bloco utilizando o campo NBits que não corresponde ao que o resto da rede já calculou, utilizando aí os últimos 2016 blocos como referência, este bloco ele vai ser descartado por todo mundo, né, por todos os outros nós, e aquele minerador que gastou o seu precioso tempo para minerar, ele vai perder o seu tempo e também o seu dinheiro, porque para minerar um Bitcoin custa bem caro hoje em dia, né? Então não adianta trapacear, porque se você trapacear e você tiver aí num blockchain que está todo mundo seguindo as mesmas regras de consenso e você não está, você vai ter prejuízo. E antes de finalizar esse vídeo, agora eu vou mostrar para você no código aonde que os mineradores e os full nodes fazem essa verificação, e você vai ver que são ali 20 linhas de código que faz tudo isso que eu fiquei falando para você desde o começo. Então a teoria ela é um pouco extensa, mas na prática o cálculo ele é bem rápido de ser feito. E eu vou abrir o código para você aqui. Bom, o código em questão ele está aqui dentro desse arquivo, pow.cpp, dentro do código do Bitcoin, tá? E POW é uma sigla que você talvez já conheça, né? Proof of Work. E o código em questão é este aqui. Simplesmente estas linhas vão fazer tudo isso que eu acabei de falar para você. Vamos ver se é verdade? Eu vou lendo para você e você vai confirmando para ver que realmente é o que eu acabei de te explicar. A primeira coisa que ele vai fazer é fazer o ajuste, então, né? Ele vai ele vai subtrair o block time, o anytime do bloco ligeiramente anterior com o bloco de uma profundidade de 2015 blocos anteriores a ele, tá? Que é esse first block time. Aí o que ele vai fazer? Ele vai garantir primeiro para ver se se o ajuste da dificuldade não está acontecendo em um fator maior que 4, que é aquela verificação que tem que acontecer. Caso seja maior ou menor que 4, ele vai manter sempre o limite para não acontecer esse ajuste brusco de dificuldade na rede. Aí depois ele vai fazer o retarget, que ele vai fazer o quê? Ele vai colocar dentro dessa variável bnpowlimit o target que foi utilizado pelo Satoshi Nakamoto lá no começo, o target máximo da rede, ele vai colocar aqui dentro, tá? Esse BN provavelmente é Big Number, que significa número grande. Aí ele vai criar uma variável chamada Big Number New aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar dentro dela o N bits do bloco ligeiramente anterior, aí ele vai fazer o quê? Ele vai multiplicar pelo actual timestamp, que é o que? É a diferença que a gente acabou de pegar lá em cima, né? A diferença do bloco, do anytime do bloco anterior com aquele bloco lá de uma profundidade de 2015 blocos anteriores a ele. Depois vai dividir por uma variável chamada npow target timespan,
que não é nada mais do que o número de segundos que tem em 2 semanas, e depois ele vai fazer a verificação final para verificar se esse número não é maior do que o limite que o Satoshi Nakamoto colocou lá no começo do bloco, do blockchain, tá? E fazendo isso, o que ele vai fazer? Vai retornar o formato compacto deste número, tá? Por quê? Porque esse big number é um número de 32 bytes e ele agora precisa retornar aquele formato compacto pequenininho, tá? É efetivamente isso aqui que acontece dentro do código dos mineradores e dos full nodes. Eu espero que você tenha gostado aí, eu agradeço de novo o Fernando por ter deixado aí o comentário e a sugestão. Eu espero que você tenha entendido como é que é possível a rede, de forma descentralizada, chegar num consenso de qual que é o novo target, que você tenha entendido que se algum dos nós da rede não obedecer esse retarget que foi imposto lá pelo Satoshi no começo da rede, que essa pessoa está automaticamente fazendo um fork da rede, ela está jogando fora das regras de consenso, e que muito provavelmente, se um minerador não ajustar corretamente, ele vai perder o seu tempo minerando um bloco e o resto da rede não vai aceitar esse bloco que ele minerou. Portanto, novamente, é mais lucrativo você jogar as regras do jogo do que você tentar burlar as regras. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha esclarecido, esse vídeo tenha esclarecido você um pouco sobre o retargeting da rede. Deixa aí nos comentários se você gostou. E eu tenho aqui um adendo final que, em muitos pontos da explicação, envolve muitas vezes conceitos de matemática, conceitos computacionais, que talvez eu não tenha abordado aqui, às vezes a gente acaba passando por cima, e se caso você está tendo dificuldade com algum conceito computacional que você não entendeu, deixa como sugestão que eu posso fazer, talvez aí um vídeo no futuro abordando esta questão, tá bom? O meu intuito aqui com o canal é que todo mundo consiga entender como é que a rede do Bitcoin funciona por debaixo dos panos, tá bom? Um abraço para você, até mais.